De março a agosto de 2020, o plataforma ficou fora do ar porque meu notebook deu pau. E agora, quase 5 anos depois, estou trazendo 18 episódios extras para tentar compensar o tempo perdido com plataformas extras. Detalhe, são plataformas inéditos. Esses episódios foram gravados de forma bem diferente, por áudios do WhatsApp e com amigos que guardam no peito. Espero que gostem. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 251 e é um dos plataformas mais especiais que eu já gravei, porque é com a minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, a pessoa a quem eu dedico tudo que eu sou, primeiramente Deus, segundamente ela, pessoa que eu amo de coração. Eu convidei ela para essa plataforma extra, né, que é uma plataforma mais intimista, que eu gravo trocando áudios pelo WhatsApp. Boa tarde, galera. É um prazer ter recebido esse convite do meu filho, Jonathan. Para mim é uma honra. Estou muito honrada de receber esse convite, né? Eu me chamo Márcia, tenho 43 anos e sou a mãe do Jonathan, que é esse homem maravilhoso, um filho exemplar, e para mim é um prazer, filho, participar dessa entrevista com você. Muito bom, mãe. Eu acho que uma curiosidade que todos os meus ouvintes têm, né, já que eu tô conversando com a minha mãe, é saber como que o Jonathan era na infância, né? Como era que o Jonathan era criança, porque eu falo muito da época que eu era criança aqui no meu podcast, né? Falo de como que eu brincava, eu gostava de TV, gostava de escrever, sempre gostei de escrever, né? Mas agora na sua visão como mãe, né? Como é que era o Jonathan criança, Jonathan criancinha, assim? Bom, galera, o Jonathan, quando ele era criança, ele era um menino assim, muito tranquilo. Ele gostava muito de cantar. Era tão pequenininho, pegava assim colher ou caneta, fingia que era o microfone, cantava. Ele fazia CD de papel, ele embrulhava e dizia que era o CD dele. Ele gostava muito de ler livro, né? Mesmo sem saber livro, mas ele sempre pegava um caderno, ficava deitadinho na cama dele. Ele gostava muito de brincar com o tratorzinho dele, que ele tinha um tratorzinho vermelhinho. Ele amava brincar com esse trator. Ele sempre gostava de brincar assim, mais sozinho quando ele era criança. Assim, só tenho falado do meu filho assim, ele teve uma infância, ele aproveitou o máximo que ele pôde aproveitar. Mas o que eu mais me lembro e que não sai da minha cabeça é aquele pequenininho cantando, fazendo aquele CD, assim, sabe? Que ele sonha desde pequenininho, ele queria ser cantor. É muito por influência do meu pai, eu acho, né? Que eu queria ser cantor. Eu gosto de cantar até hoje, mas não quero mais ser cantor, não. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, mãe, aqui, quando eu falo da senhora, foi da educação que a senhora me deu, no sentido de me deixar livre, sabe? Me ensinar para o mundo. Eu não sei se foi de forma consciente ou inconsciente que a senhora me educou dessa forma. Eu falo até para meus amigos também, que a minha relação com a senhora sempre foi uma relação de amigos, né? Eu sempre tive a senhora como uma grande amiga, além de mãe, uma pessoa que eu, até hoje, né? Eu conto meus segredos, né? Falo de não tem nenhuma conversa que eu não possa ter com a senhora, né? Qualquer assunto do mundo, se eu preciso conversar com alguém, eu converso com a senhora, não tem esse tabu entre a gente. E eu queria perguntar para a senhora, né, como é que foi? Óbvio, né, que com os meus irmãos a senhora teve que ter outra educação, o Rafael foi de um jeito, com a Júlia é de outro, até porque os tempos mudam também, cada tempo é um tempo e cada pessoa é uma pessoa. Como é que foi para a senhora, né, me educar de uma forma que eu me sentisse livre e me sentisse ao
mesmo tempo também seguro em conversar com a senhora sobre quais assuntos forem. Eu nunca precisei mentir para a senhora, nunca precisei esconder nada da senhora, sempre fui muito aberto. Sim, sim, meu filho, foi de forma consciente, porque como eu sempre falei para você e falo para as pessoas que me perguntam, você me ensinou a ser mãe. Ser mãe foi eu e você e eu e pronto. Então, eu sempre lhe criei na maneira para você enxergar o mundo, ser livre, entendeu? Da maneira correta. Sempre lhe ensinei a não mentir. Eu lembro até hoje que eu mandei você comprar, eu não lembro o que foi. Você achou um carrinho bem velhinho e eu mandei você voltar e colocar no lugar. Você era pequenininho, porque eu sempre lhe ensinei o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Sempre respeitar, sempre falar a verdade, nunca mentir. E eu sempre, em primeiro lugar, sempre você a sua melhor amiga, a sua única amiga. Porque eu nunca quis ser só sua mãe, ter aquele papel de mãe, ai, minha mãe, botar medo. Não. E realmente é verdade. Criei você, eduquei você de um jeito e seus irmãos do outro. A maneira correta é educar tudo de uma maneira só. Mas eu me orgulho e eu não tenho, fosse voltar atrás, eu não me arrependo de ter criado e educado você da maneira que eu eduquei, que eu lhe ensinei. Porque hoje você está dando fruto, está dando o retorno. Mas tudo que eu fiz, tudo que eu eduquei, sempre foi consciente, sempre foi sabendo o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Isso mesmo, mãe. E eu sempre falo também sobre como a senhora foi muito sábia, assim, e diferente de muitas mães também, quando, por exemplo, eu optei, né, por não fazer faculdade, né? Até entrei para a faculdade de música, passei uma semana lá e saí, porque eu não me sentia naquele lugar, não me sentia confortável. E eu fui para outro lugar, fui para outro caminho, fui fazer. A senhora sempre me deixou livre para fazer o que eu sempre quis, né? Sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Quando eu criei o podcast, me apoiava no podcast. Quando eu escrevi meu livro, me apoiou no livro. E isso é muito importante para mim, ter esse. Foi e é. E vai continuar sendo muito importante para mim ter esse apoio. E eu lembro muito bem disso, né? Fui trabalhar, né? Arrumei emprego, fui trabalhar, fui morar sozinho. Tudo isso de forma muito natural, sem nenhuma pressão da senhora nesse sentido. Sendo que muitas mães, né, e muitos pais, na verdade, quando o filho chega aos 18 anos, tem que fazer faculdade. Não, você tem que fazer faculdade. E eu não quis fazer faculdade, talvez um dia eu ainda faça, mas eu não quis. Como é que foi assim para a senhora em relação a isso, né, ao meu posicionamento? E a senhora nunca questionou, pelo menos eu nunca me lembro da senhora ter questionado, não, você tem que fazer faculdade. A senhora sempre me apoiou em estudar, né? Eu estudei, terminei meu ensino médio, fiz os meus cursos, que a senhora me apoiou muito. A senhora acordava cedo para fazer café para mim, esperava chegar, às vezes eu chegava no último ônibus, meia-noite, sempre esteve do meu lado, até nas decisões que a senhora não concordava. Ela sempre me apoiou, e isso para mim foi muito importante. Não, meu filho, é porque assim, eu sempre lhe apoiei e vou lhe apoiar, sempre deixei você livre, porque é muito ruim a gente fazer uma coisa sem querer, sem vontade. Vou fazer porque a minha mãe quer. É o sonho da minha mãe. O meu sonho não é o sonho de vocês. O Rafael, meu sonho é ver ele vestido numa roupa de doutor, mas já não é o sonho dele. É a mesma coisa que você, entendeu? Então, é melhor deixar você tomar sua decisão. E eu sempre vou lhe apoiar. Lógico, se eu ver que não é a coisa certa, você sabe que eu sempre cheguei para você e falei, mas nunca lhe pressionei. E quando você passou na faculdade, meu Deus, foi uma alegria tremenda. Saí falando para as amigas tudo, postei, todo mundo, aquela felicidade. Quando você não foi mais, trancou. Fiquei triste, mas também não lhe julguei, não lhe pressionei, né? Respeitei a sua vontade, como sempre respeito, como eu sempre lhe falei e sempre falo para todo mundo. Você não precisa estar no seu pé, não precisa eu estar lhe impressionando, né? Eu me preocupo com você toda noite, nas minhas orações, eu sempre coloco vocês em primeiro lugar, né? Aonde você está, Deus lhe proteja, lhe abençoe. Você é um filho que, não como meus outros filhos, o Rafael, a Júlia ainda é muito pequena, que o Rafael não seja um mau filho, mas você é diferente, entendeu? Desde pequenininho, sempre foi tranquilo demais, sempre foi assim, quietinho. Então, é um filho assim que eu não tenho aquela preocupação, né? E a minha preocupação com você, você sabe muito bem que sempre mandei você estudar.
estuda, estuda, faz curso. A única coisa que eu queria era que você fosse alguém que eu não consegui ser, que não consegui, entendeu? O que eu quero para vocês é o que eu não consegui ter, que vocês hoje, graças a Deus, hoje você trabalha em casa. É um trabalho cansativo, para a mente mas é um trabalho bom, ótimo o seu trabalho. Então, eu tô colhendo o que eu plantei, o que eu mandei você plantei e você tá colhendo, entendeu? Eu sempre mandei, estuda, meu filho, estuda que lá na frente você vai colher. E hoje você tá colhendo, com toda a honra e todo o merecimento. Sim, mãe, e pegando isso aí como um gancho, teve um momento, né, quando eu viajei pela primeira vez, que a empresa, né, me proporcionou uma viagem, a viagem da empresa. Eu lembro de a gente conversando, eu tava no aeroporto, né, a gente conversando pelo WhatsApp, e a senhora se emocionou, né, gravou um áudio chorando, emocionada, e a gente nunca teve essa conversa depois, né, mas o que que representou aquele choro, assim, porque naquele momento eu entendi que eu tava realizando o seu sonho, de alguma forma, né? Porque assim, viajar para mim sempre foi algo muito distante. Eu sabia que um dia eu ia viajar. Eu sabia que um dia eu ia trabalhar, juntar dinheiro, comprar uma passagem e viajar. Mas eu não saberia que ia ser daquela forma, né? Tudo pago pela empresa, de uma forma tão rápida também, né? Cheguei na empresa em menos de um mês de empresa, ou um mês e pouco, já fui viajar, enfim. Mas o que que representou isso para a senhora, né? Que eu lembro até hoje da senhora falar: valeu a pena, meu filho, todas as vezes que eu te mandei estudar. Por isso que eu falo que o homem que eu sou hoje é muito por conta da senhora. Mas eu queria que a senhora contasse, assim, qual foi o sentimento que a senhora sentiu, né? Quando eu ia viajar pela primeira vez. Quando eu fui pela segunda vez também. Ah, filho, foi um sentimento de orgulho que valeu a pena. Valeu a pena cada manhã que eu lhe acordei para ir para a aula, no frio, no calor, tudo valeu a pena. Cada lágrima que eu derramei de felicidade pelo seu primeiro emprego, pela sua viagem, pela sua faculdade. Cada lágrima que eu derramei foi de orgulho, porque eu sempre soube que você é capaz e você mostrou. Para mim, você mostrou o que eu queria ser, entendeu? E eu creio que eu vou ver isso no Rafael, na Júlia também, porque vocês, para mim, é tudo, 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 tudo. Sabe, eu sempre falo, de 10 vidas, 11 eu daria para cada um de vocês três. E você, Jonathan, você não tem noção quanto você é especial para mim. Você é meu primogênito, eu tive você 14 anos, não me arrependo. Me arrependo de outras coisas, mas de você jamais eu me arrependo, porque você me ensinou muita coisa, muita. Eu vejo, naquele tempo eu via muita jovem, né, com filho, saía tudo, e eu nunca tive vontade de deixar você com a minha mãe para ir para festa, não. Eu sempre queria estar ali perto, cuidando. Você sabe, eu sou a mãe coruja. E um dia que você saiu de casa, que eu não mandei você sair, eu pedi, não vai, filho, não vai. E você, mãe, agora eu vou voar sozinho. Nossa, você sabe, eu chorei muito, sofri muito, porque era um pedaço meu que estava saindo de perto de mim. Mas só ver a sua independência, você morando só, entendeu? E eu sei que você tem capacidade para ir além a mais. Eu sei disso, você é capaz. Então, para mim, Jonathan, é um prazer grande, é uma vitória minha, sabe? Assim, minha mesmo, assim, de dentro, assim, uma conquista que você tá tendo, que eu tô vendo, entendeu? Eu sei que eu vou ver mais, mas eu já tô feliz de estar vendo já o que eu já tô vendo, o homem que você se tornou, né? Eu já tô feliz, mas eu sei que eu vou ver mais. E eu só peço pra Deus para me ver do Rafael, da Júlia, né? E aí eu vou ser uma mãe realizada. Mãe, muito, muito especial para mim tudo isso. Agora vamos parar de falar um pouquinho de mim, né? E falar um pouquinho da senhora, né? Como é que era a Márcia na adolescência? Assim, a sua adolescência foi cuidando de mim, né? Me teve muito cedo, mas assim, depois que comecei a crescer mais e virar independente, aí a senhora teve mais tempo. Como é que era a Márcia, né? O que a Márcia gostava de fazer? Os sonhos dela, enfim. Ah, filha, Márcia, tive você muito cedo, né? Como você acabou de falar, muito cedo. Mas antes de eu ter você, na minha adolescência, eu sempre fui tranquila, assim, quieta. Apesar de ter tido filho cedo, mas eu sempre fui uma menina tranquila, quieta. Mas eu gostava muito de escutar. Eu tinha um radinho que ele tinha umas luzinhas assim. Eu gostava muito de escutar música sertaneja. Eu sempre gostei de música sertaneja. A raiz mesmo, música boa. E eu gostava muito de escutar música.
nesse radinho, né? Eu não sei nem que destino tomou. E quando eu tive você, né? Você foi crescendo. Eu sempre, agora não, que já mudou muito, né? Agora eu tenho que me rebolar dos dois lados, não tenho mais muito tempo pra mim, né? Mas eu gosto muito de escutar música sertaneja, assistir minhas novelas antigas, caseira, né? Sempre fui assim, quieta, caseira. Assim, da adolescência mesmo, filho, não tenho muito o que falar, não, porque não aproveitei muito, né? Já saí de casa muito cedo e quando a gente sai de casa, a gente tem aquele papel, né? Já cuidar de família, né, de marido, e assim, para mim, vocês sempre estavam em primeiro lugar, como ainda estão, né, mas a minha família, o meu lar, sempre em primeiro lugar. Aí agora eu tô tentando descobrir uma nova massa que tá dentro de mim, uma menina, né, que quer se soltar, não sei o que tem para a Márcia. Espero que tenha coisa boa, talvez um namorado, não sei, né? Não sei. Se espere, sua mãe aproveite. Ainda sou nova, mas assim, filho, eu ainda aproveitei, né? Antes de eu ter você, eu brincava muito de melancia, cai no poço, essas brincadeiras que hoje em dia ninguém vê, ninguém brincando, né? Mas eu não tenho o que reclamar, não. Tenho que reclamar, foi bom. E ainda vai ser ainda. Eu creio que ainda vai aparecer uma nova Márcia ainda. Da hora, mãe, é isso mesmo. Mãe, muito obrigado por a senhora ter aceitado o convite. Vamos encerrar por aqui. A senhora é minha convidada de honra. Eu sempre falo da senhora aqui nos programas que eu gravo. E fica à vontade, mãe. Se despeça. Mande abraço para quem a senhora quiser. Fale o que a senhora quiser. Muito obrigado por ter aceitado o convite do seu filho querido de colar aqui no meu programa. Ô, meu filho, obrigado você por esse convite. A mamãe está muito orgulhosa de você, né? Para mim é uma honra estar participando, viu? E eu quero agradecer cada um, né, seus amigos, né, que participam. Quero agradecer pelo carinho que cada um tem por você, que muito obrigado, que Deus abençoe cada lar, cada família deles, por essa consideração que cada um tem por você, né, por ser seu amigo. Então, eu só tenho gratidão por tudo, gratidão a Deus, pelo filho que você é, e eu quero lhe dizer que a mamãe lhe ama muito, conte comigo que der e vier, e eu sempre vou estar aqui, coração aberto, para lhe ouvir. Conte comigo para que der e vier, filho. A mamãe não pode estar do seu lado, não pode estar lhe paparicando, não pode mostrar para ninguém, mas meu amor é infinito por você, tá bom? Muito obrigado, cada um de vocês, que Deus abençoe. Muito obrigada, viu, filho, por esse convite. Beijo, mamãe te ama.